Bom, vamos lá. Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Diego, tá? Hoje eu vou dar uma aula de renda fixa. Na verdade, é mais uma explicação de tudo que eu já aprendi e já ouvi sobre, né, renda fixa. É, E basicamente hoje eu vou focar só em uma renda fixa, que é uma das mais faladas e tem sido mais faladas no momento, né, que é o Tesouro Direto. Então, hoje, basicamente, eu vou falar sobre ele e vou tentar explicar, né, de uma forma simples e direta, o que que é o Tesouro Direto, como que a gente deve olhar para ele, o que que a gente deve pensar sobre ele, o que que nós devemos enxergar através do Tesouro Direto, né? E o porquê que esse investimento ele existe também. A gente sabe que tem vários outros investimentos de renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs, né, CRIs e CRAs, enfim. Esses não são muito falados porque eles são um pouquinho mais complexos de se investir. Não é difícil, mas requer um estudo um pouco mais minucioso de macroeconomia, de você entender um pouco do momento do mercado. Mas o Tesouro Direto ele é mais popular, né? Ele ficou mais popular. Então, na aula de hoje, a gente vai ver o que é Tesouro Direto, por que investir, os tipos de Tesouro Direto, os DIs e a marcação a mercado. Talvez muita gente nem nunca ouviu nem falar dos DIs e da marcação a mercado em si, né? Até porque não é muito comentado por ninguém que fala sobre renda fixa. Geralmente as pessoas falam: ah, você tem que investir porque você vai ganhar a taxa de juros do Brasil, porque é a taxa de juros fixada, e você é um investimento seguro, porque é uma dívida do governo, e você tem que investir lá, tem que fazer sua reserva de emergência por lá, mas as pessoas às vezes nem sabem o porquê, né? Entender isso. E eu costumo dizer que o investimento, ele é o seguinte, ele é você saber o que que é o investimento e o porquê que você investe. O porquê que você investe em tesouro direto? Ah, para fazer sua reserva de emergência, tá bom, mas por quê? Para quê? Você não poderia fazer a sua reserva de emergência de outra forma? Você não poderia deixar no colchão em casa? Não poderia deixar guardado em casa? Então as pessoas elas não pensam, elas simplesmente vê, hoje, principalmente hoje que a internet está muito fácil, né? Elas veem essa facilidade de notícia, de informação e acaba que só segue esses conselhos, né? E acaba que só se orienta por esses conselhos, só segue às vezes, assiste uma aula aqui, uma aula ali, assiste um vídeo aqui, um vídeo ali, vai lá e faz, né? E hoje, através dessa aula, eu vou tentar pelo menos explicar de uma forma mais direta, mais simplista, do que é e como funciona, né, o Tesouro Direto. Então aqui, o Tesouro Direto a gente sabe que ele é um programa do Tesouro Nacional. Ele foi desenvolvido, né, junto com a B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, para que possa ser vendido títulos públicos federais, porque antigamente só quem poderia comprar os títulos públicos federais eram grandes empresas e instituições financeiras. Dado toda a história do Brasil, né, se você pegar um pouquinho antes de 2002 ali, a estabilização da moeda, o plano real, enfim, a gente pode até ter uma aula disso depois para explicar sobre, mas depois de um tempo começou a ficar democratizado, ou seja, começou a abranger mais pessoas, a ser mais livre para as pessoas poderem investir, né, dentro do país. Porém, nem todo mundo tem essa educação, né? Nem todo mundo sabia disso. Então, ele foi um programa desenvolvido pelo Tesouro Nacional, junto com a B3, né, para poder vender títulos públicos federais que são dívidas do governo, né? A gente sabe que o governo ele tem duas formas de arrecadar dinheiro, seja pelo aumento de imposto ou através de dívida. Ou seja, o governo emite dívida, né, os investidores compram essas dívidas, ou seja, fica com, vamos botar assim, como se fosse um papel de dívida e o dinheiro vai para o governo. E o governo depois paga essa dívida com os juros, né, porque você emprestou esse dinheiro para o governo. Então, basicamente, é isso que são os títulos públicos federais. E aí ganhou o nome de Tesouro Direto porque é desenvolvido pelo Tesouro Nacional. Ele foi lançado em 2002, né, como eu disse para você, depois de toda aquela reformulação econômica, o plano real, enfim, estabilização econômica do país. E ele começou a permitir aplicações a partir de R$ 30.
Ele oferece títulos de diversas rentabilidades e diferentes rentabilidades, com prazo de vencimento. O investimento é feito totalmente online através de bancos ou corretoras, né? Então, assim, quando você vai comprar um tesouro direto, você vai comprar ele ou pela sua corretora ou pelo seu banco. Sempre vai ter lá um menu, renda fixa. Você clica lá, vai ter a opção, tesouro direto. Você clica ali e vai aparecer várias opções de tesouro direto. E às vezes você nem sabe em qual investir e o porquê investir, né? A gente tem aqui algumas regras também. Quais seriam eu tenho algumas regras do tesouro direto, mas eu destaquei duas principais para que a gente possa ficar atento e vai ser um assunto que eu vou falar bastante aqui, que vai fazer mais sentido. As outras regras, elas são mais de fácil entendimento. Qual é a primeira regra? O preço do investimento é calculado com base nas taxas praticadas pelo mercado na data de liquidação. A gente vai entender isso melhor mais à frente quando eu falar de marcação a mercado. Mas o que quer dizer? Por exemplo, você entrou lá na sua corretora, você foi comprar um tesouro direto, né? Você entrou no seu celular, foi lá renda fixa, tesouro direto. Aí você viu lá, tesouro direto, tesouro Selic 2028, 2029. Aí ele tava um preço lá, uma unidade 540. Mas a gente sabe que você pode comprar a partir de R$ 30. Então você coloca lá o valor que você quer comprar, 200, 300, 500, 100, 150. No dia seguinte, quando o Tesouro Direto, né, o site do Tesouro Direto, as negociações forem abertas, o que vai acontecer? Aquele preço ele pode variar um pouquinho, ou para cima ou para baixo, né? E você comprou R$ 200. Às vezes, naquela hora só vai conseguir, quando o mercado abrir no dia seguinte, só vai conseguir comprar 190, seja porque o preço caiu, seja porque o preço subiu, por exemplo. Então, você basicamente vai estar investindo R$ 200, mas só vai poder comprar 190 justamente por isso, porque no dia que foi executado a sua ordem de compra, né, você só conseguiu comprar naquele preço é, que ele apareceu no dia seguinte por conta de algum motivo. Mudou o preço, mudou a taxa, aconteceu alguma notícia, aconteceu alguma coisa que mudou o preço. Então, o Tesouro Direto basicamente ele funciona dessa forma. Ah, isso faz eu perder dinheiro? Isso faz... Não, isso não faz você perder dinheiro, vai só debitar na sua conta ali o valor que você queria comprar. Você queria comprar 200, mas não conseguiu, comprou só 190. Ou você queria comprar 200 e aí acabou comprando 200, aí só dava para comprar 210. Você tem que colocar mais grana, por exemplo. Ele vai rejeitar a sua ordem e você vai ter que comprar de novo, porque o preço subiu. Enfim, isso pode acontecer. A gente vai entender mais lá na frente com a questão da marcação ao mercado. E só para vocês saberem, teria uma informação, né? Quando é que você pode comprar o título do Tesouro Direto? Ele funciona juntamente ele funciona em horário diferente, mas o mercado financeiro do Brasil, ele abre de 9 da manhã até às 18 horas, tá? O Tesouro Direto, ele começa a ser negociado de 9h30 da manhã às 18 horas. Então, de 9h30 da manhã às 18 horas, você pode comprar. Se você comprar, entrar no seu celular, no aplicativo, depois das 18 horas, seja 7 horas da noite, seja 8 da noite, e comprar, ele só vai executar sua ordem de compra no dia seguinte, que é quando o mercado abre. Como se fosse um horário comercial mesmo, normal, né? Só para você saber, para você não esquecer e para eu não esquecer de falar também. E aqui tem outra informação muito importante. Cada unidade tem um valor de R$ 1.000. Como assim tem um valor de R$ 1.000? Aqui entra um pouco de cálculo, de matemática, mas nada muito assustador, né? A gente não precisa saber muita fórmula. Se quiser saber a fórmula, depois eu posso fazer uma aula só explicando sobre isso, só mostrando as fórmulas que são usadas. Mas já tem pessoas que trabalham no Tesouro Direto, pessoas que fazem isso, investidores grandes. Por exemplo, quando você pensa, vamos dar um exemplo aqui, quando você pensa numa XP, por exemplo, tem toda uma equipe ali atrás que está calculando quanto que vai valer aquele título, quanto que vai tá para valer, quanto não tá para valer, se vale a pena comprar, se não vale a pena comprar. A gente que fica de fora observando isso, a gente entra na plataforma lá pelo celular, a gente vê, hoje o título tá 500, amanhã tá 540, amanhã tá 480. A gente não sabe o porquê, a gente precisa entender o porquê. Se você quiser calcular e mais a fundo, aí você aprende a calcular, monta uma planilhazinha, aí você
fica brincando com as taxas. Eu vou explicar isso mais para frente na marcação ao mercado. Mas por que cada unidade de Tesouro Direto tem que valer R$ 1.000? Isso é uma regra do Tesouro Nacional juntamente com o Banco Central, juntamente com os órgãos financeiros do Brasil. Por quê? Todo título de Tesouro Direto, no vencimento dele, ele tem que valer R$ 1.000. Então, por exemplo, você comprou um título. Esse título hoje estava valendo R$ 500. Ele tem que valer, no final, lá no vencimento dele, R$ 1.000. Hoje é 2024. Você comprou hoje. Vamos supor que você comprou em janeiro de 2024. E ele vence em janeiro de 2027. Em janeiro de 2027, esse título tem que valer R$ 1.000. E como é que ele vale R$ 1.000? Aplica-se uma taxa de juros em cima desse título para que ele venha valorizar até R$ 1.000 em 2027. Lembra que eu falei que a plataforma oferece diversos títulos com rentabilidades diferentes e prazos de vencimento? Então, justamente isso, essas rentabilidades, essas taxas de juros aplicadas ao valor do título hoje, no vencimento do título, faz ele valer R$ 1.000. Então quer dizer que eu vou receber R$ 1.000 por cada título? Não, não. Ali, eu vou mostrar para vocês mais para frente, que no site do Tesouro Direto tem o valor por unidade daquele título, que é aplicado a uma taxa no futuro, ele vale 1.000. Se você comprou 100 títulos, 50, 20, 30, 10, 15, o seu dinheiro vai render a rentabilidade, a taxa de juros daquele Tesouro Direto até o vencimento. E se você sacar antes, você pode ter perda ou ganho. Isso a gente vai ver lá em marcação ao mercado também. E por que eu devo investir no Tesouro Direto? Porque, primeiro, ele é um tesouro. O Tesouro Direto é um investimento mais seguro dentro do país. Ele é um tesouro, ó. Eu me confundindo aqui. O Tesouro Direto é o investimento mais seguro dentro do país. Ele é 100% garantido pelo Tesouro Nacional. Nós emprestamos nosso dinheiro para o governo, para que, em teoria, o governo desenvolva o país com obras públicas eficientes. Por exemplo, ferrovias, melhorias nas estradas e portos, saúde, educação, enfim. Ele segue a taxa Selic, uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. E a taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil, servindo de parâmetro para várias operações financeiras, empréstimos, títulos de renda fixas, financiamento e etc. Uma coisa importante que a gente não pode deixar de esquecer: ele não é garantido pelo Fundo Garantido de Crédito. O que é esse Fundo Garantido de Crédito? É um fundo criado pelo governo que visa proteger o investidor que tem até, se eu não me engano, R$ 200.000 investido em instituições privadas. Como o Tesouro Direto ele é 100% garantido pelo Tesouro Nacional, o FGC não cobre o Tesouro Direto, porque ele já é 100% do governo. E se por um acaso o Tesouro Nacional não te pagar, quer dizer que o governo quebrou. Então quer dizer que o país entrou em colapso. Entendeu? Então, por isso que o Tesouro Direto é um dos títulos de renda, é o título de renda fixa mais seguro do país. Por quê? A garantia dele é o governo. Quando é que um governo quebra? Quando um governo ele começa a fazer dívida para aumentar os seus gastos. Pensa no governo como se ele fosse uma empresa. Tá? Você tem um presidente e você tem os ministros, correto? E dentro desses ministérios tem algumas empresas que esses ministérios administram pelo Estado. Tem os governos, tem os municípios. Aí, quando o governo arrecada dinheiro através dos títulos públicos, né, da dívida pública, do Tesouro Direto e através dos impostos, ele distribui esse dinheiro para quê? Para que o país cresça, para que o país ele seja totalmente estruturado para receber investimento de fora, para receber as empresas de fora, para que tenha boas rodovias, ferrovias. Então, é importante que, quando o governo faça a dívida, ele não aumente os seus gastos de uma forma descontrolada, que é o que a gente está vendo acontecer agora e o que a gente sempre viu acontecer no país. Você vê
políticos gastando o nosso dinheiro, o dinheiro da dívida pública, o dinheiro que em teoria seria para investir no país, gastando com coisas desnecessárias, seja é, é, roupas de cama, seja objetos para casa, objetos pessoais, motorista particular, enfim, toda essa regalia que a gente sabe que o executivo, né, do país ele usufrui, assim como deputados, senadores, enfim. Então, em teoria, o dinheiro do país, o dinheiro que o governo ele faz através, ele capta através das dívidas, né, do Tesouro Direto ou através dos impostos, seria justamente para isso, para desenvolver o país. Porque um país crescendo, bota na sua cabeça, o país ele fez dívida, né, ele emitiu o Tesouro Direto, você foi lá, comprou, você emprestou seu dinheiro pro governo. Em teoria, esse dinheiro vai para investir no país, o país cresce, gera emprego, as pessoas recebem salário, elas consomem, elas pagam mais impostos e a arrecadação do governo aumenta mais. E o governo não precisa ficar desesperadamente aumentando imposto porque ele não tem, porque ele não tem receita, ele não tem dinheiro para poder custear os custos dele no país, ou ele não precisa emitir mais dívida. Isso é um crescimento saudável. É um crescimento onde o governo ele prepara o país, e aí, claro, aí foge do nosso assunto também, mas só para você entender. E aí tem que haver fiscalização, né, para ver se as empresas estão agindo corretamente, para ver se não estão. Então, isso, em teoria, deveria acontecer. Quando isso não acontece, o que acontece? A gente vê, né, como eu falei aqui, a taxa Selic ela é a taxa básica de juros do Brasil. A gente vê essa taxa de juros subindo muito. Por quê? Por que a taxa Selic sobe? Por que a taxa de juros sobe? Porque os investidores, as pessoas que. Pensa assim, você, nós que somos pequenos, a gente começa a investir pequeno. Às vezes 5 mil, 2 mil, 800, 600, 300, o que tiver no nosso alcance, a gente começa a investir, porque a gente quer criar nosso patrimônio. Mas os investidores de fora, todos os investidores, incluindo você, incluindo eu, a gente pensa em quê? A gente pensa em ter rentabilidade, a gente quer ter juros, a gente quer ganhar juros. A gente empresta dinheiro, a gente investe dinheiro para quê? Para que ele valorize, para que a gente ganhe. Então, todos os investidores de fora do país, quando eles vêm investir no Brasil, eles querem o quê? Eles querem rentabilidade, eles querem ganhar mais juros. Então, se eles vêm investir no Brasil com a perspectiva de que o Brasil vai crescer, de que o país vai melhorar, de que o país vai desenvolver, e eles olham e eles falam, cara, não é isso que eu estou esperando. O governo está aumentando os seus gastos. Está aumentando a dívida, aumentando os gastos. O Brasil não está desenvolvendo. Eu quero mais juros. Então, ó, só aceito investir no Brasil se os juros for 20%. Se os juros for 16%. Se os juros for 18%. Se você me pagar 17% de juros, eu invisto em vocês. O que o Banco Central tem que fazer? Ele observa tudo isso e fala: ó, governo, você não pode fazer. Olha, tá muito alto o risco de vocês aí. O risco de vocês não pagarem essa dívida tá muito alto. Como é que eles vão emprestar dinheiro para vocês se a taxa de juros está 10%, sendo que o risco, né, aumentou para 15%, 13%, ou seja, a taxa de juros, né, aumenta para 13, 14%. A gente vai ver aonde que o Banco Central monitora essa taxa de juros. Então, os investidores, lembra que eu falei que eles têm uma equipe, que eles calculam, que eles ficam vendo macroeconomia, microeconomia, como que está dentro daquele país, como é que está o mundo, será que vale a pena investir, será que não vale, quanto que deve ser a taxa de juros ali devido ao risco de investir naquele país, quanto que deve ser os juros ali que eu devo cobrar para emprestar meu dinheiro para ele. Você lembra que eu te falei isso? Então, os investidores, eles olham isso e falam assim, cara, eu quero uma taxa de juros alta. Eu não aceito investir no Brasil por menos. E aí acaba pressionando a taxa de juros sobe, que começa a ficar mais atrativo. Por isso que todo mundo fala, vamos investir em tesouro direto. Por quê? A taxa de juros está mais alta, é um investimento seguro, é 100% garantido pelo governo. E quando você olha para o cenário, você tem que aprender a olhar para o cenário. Quando você olha para o cenário, você fala assim, pô, o governo não vai quebrar agora. O governo não vai quebrar, o país está andando assim, você começa a entender como funciona um pouco do jogo. E você fala, tá bom, ainda dá para eu investir em tesouros direto, ainda dá para eu emprestar meu dinheiro para o governo, né? Então, essa é a mecânica do tesouro direto, né? É assim que ele é muito mais macroeconomia do que está acontecendo, o que está acontecendo em microeconomia, né? O que está acontecendo dentro do país, quais decisões. Ele é muito mais isso do que você só ficar olhando ali, 15% vou comprar.
10%, vou comprar. Não, entendeu? Não é assim que funciona. E dentro disso a gente vê que o governo, através do Tesouro Nacional, ele emite títulos de dívida. E o nome desses títulos de dívida são todos são Tesouro Direto, mas cada um tem um nome específico. Eu tirei print aqui, uma imagem aqui dos principais títulos. A gente tem muito mais, mas eu vou explicar esses principais, que são os mais antigos e os mais falados. A gente tem o Tesouro Prefixado, Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+, e o Tesouro IPCA com juros semestrais. O Tesouro Prefixado, você sabe exatamente a rentabilidade e quanto vai receber na data do vencimento. Lembra que eu falei para vocês lá? Ele tem que valer R$1.000 no final. Quanto que ele vale agora? Tá aqui, ó. Só você olhar. O preço unitário do título é 760. Então, para você comprar um título inteiro de Tesouro Direto, você vai pagar 760. Mas como foi democratizado, como tem essa lei do Banco Central, tem essa norma do Tesouro Nacional, você pode investir a partir de R$100, R$200, 150, enfim. Mas não quer dizer que você investindo 100, seu título vai valer 1.000. Não é isso, tá? É aqui que você vê o jogo. Ó. Um título vale 760 desse Tesouro Prefixado de 2027. Vale 760. Há uma taxa de 9,96% ao ano. O vencimento dele é dia 1º de janeiro de 2027. Perdão. Então, se você comprar 760, se você pagar 760 e mantiver esse investimento até dia 1º de 2027, você vai receber R$1.000. Porque 9%, 9,96% aplicado vezes, né, na fórmula, né, que não é tão simples assim também, só multiplicar, enfim, aplicado a R$760, vai te dar R$1.000 em 2027. Então, ou seja, se você aplicar agora qualquer valor que seja nesse tesouro pré-fixado, você vai prefixar essa taxa. Ou seja, você vai garantir que você todo ano vai ter uma rentabilidade de 9%. Lembra que eu falei que quando a taxa de juros sobe, todo mundo vai atrás do Tesouro Direto? Justamente por isso. Porque, por exemplo, se a taxa de juros do país sobe, é porque está tendo um risco de investir naquele país. Qual o risco? O governo está se endividando demais, o governo não vai conseguir pagar a dívida, pode não conseguir pagar a dívida, está se endividando por quê? O que está acontecendo? Ou a inflação está alta. Então, assim, tudo isso é visto pelos investidores. Então beleza, a taxa de juros está alta, a inflação está alta, o governo está se endividando demais, então eu quero mais juros para poder emprestar meu dinheiro para o governo. Então, na hora de você comprar um tesouro direto, pode ser que você veja essas taxas aqui a 14, a 13, a 12, a 15, dependendo do momento da economia. Entendeu? E aí é a hora que você pode investir. Aí você olha e você faz assim, tá, beleza. Tá uma taxa boa, posso prefixar. Será que tem como essa taxa subir ainda? Será que tem como essa taxa passar de 14, de 15? Será que tem? Onde é que eu olho isso? Onde é que eu procuro isso? Onde é que eu entendo essa informação? Quem é que fala sobre isso? E você fica acompanhando. Então você vê e você fala, tá bom, tá acontecendo isso na economia do Brasil. Tá bom, o Brasil não vai quebrar, o Brasil tá meio assim, então dá para investir. Vai lá e aporta. Vai lá e compra o Tesouro Direto. Vai lá e investe. É assim que as pessoas fazem. Tá? É assim que as pessoas fazem. Lembrando que isso aqui não é nenhuma dica de investimento. Tá? Não é nenhum conselho de investimento, não é nada disso. Eu estou explicando a lógica de como acontece, como as pessoas olham para o mercado. Tá bom? Como as pessoas elas estão observando isso. E os investidores eles observam isso a todo tempo. E tem um documento importante que eu não coloquei aqui para falar nessa aula, porque senão vai ficar muita coisa. Eu estou tentando focar só no Tesouro Direto. Mas o nome do documento se chama ATA, né? É um documento do Banco Central. O Banco Central do Brasil é o que ele observa o mercado financeiro, ele dá a diretriz da taxa de juros, se ele aumenta, se ele diminui. E nessa ata ele explica tudo o que está acontecendo dentro do país e fora do país, explicando por que ele aumenta a taxa de juros ou por que ele diminui e se ele vai continuar aumentando ou diminuindo. A gente pode até fazer uma aula sobre isso também depois,
Eu não vou falar sobre isso aqui, senão foge muito do assunto, tá? Mas o Tesouro Prefixado basicamente é isso. O Tesouro Selic, a rentabilidade dele é baseada na taxa Selic, que é a taxa básica de juros, como eu falei. Se a taxa de juros está alta, o Tesouro Selic vai render aqui, ó. O Selic, por exemplo, aqui o Tesouro Selic 2027 é Selic mais 0,11%. O que significa esse 0,11%? Ele é um spreadzinho que, que fecha a taxa de juros, né, o rendimento do Tesouro Selic, porque ele não sofre marcação a mercado. Então ele oscila muito menos. Então, por exemplo, se a taxa de juros está 11,75, ele vai render 11,60 alguma coisa, e aí vem esse spread do mercado para poder meio que deixar ele mais perto, mais próximo possível da taxa. Tá? E o Tesouro IPCA+, a rentabilidade dele é uma parte fixa, que nem o pré-fixado. Você vai garantir uma parte fixa, que nem está aqui, o IPCA 2020, mais 2029. IPCA mais 5,46. O que é o IPCA? É a inflação. Se a inflação está alta, mais 5,46, você vai ganhar a inflação, o valor da. Vamos supor que a inflação é 3%. Você vai ganhar 3% mais 5,46% na data de vencimento. Sempre na data de vencimento. Tá? Se você investir e manter até a data de vencimento, você vai receber aquele valor que você investiu mais os juros. Entendeu? Então, é assim basicamente que funciona o Tesouro Direto. Esses são os tipos de Tesouro Direto. É isso. É simples, não tem mistério, não tem nada de diferente. Mas essa é a ideia por trás do Tesouro Direto. É uma dívida do governo, que você empresta o dinheiro para o governo. Qual a cabeça que os investidores emprestam dinheiro para o governo? A fim de que o país cresça, desenvolva, né? Toda aquela ideia que a gente teve por trás. E aqui nesse slide, eu quero falar um pouco, né, de algo que eu, pelo menos, não vi ninguém em nenhum curso que eu fiz, em nada que eu fiz, e pessoas que eu já conversei de Tesouro Direto falar sobre isso. Essa sacada aqui, essa interpretação aqui, eu tive no ano passado, praticamente, quando eu comecei a estudar mais a fundo, a calcular mesmo o preço do título, preço do Tesouro Direto, como calcula, enfim, se eu perco dinheiro, se eu não perco, se é um momento bom, se não é. Porque a maturidade dentro do mercado financeiro, ela vem com o tempo, né? Não adianta a gente querer dominar tudo de uma vez só, que não vai conseguir. Então é bom a gente ir entendendo aos poucos. E quando a gente passa a entender um investimento, a gente fala, caraca, eu já sei quando é que eu posso investir nesse investimento. Quando é que como eu posso investir, quando, quanto, até onde vai, quantos por cento da minha renda eu posso colocar lá. Né? Por exemplo, você quer ter 100% investido, você quer ter vamos supor que você quer ter um patrimônio de 200 mil investido. Você vai falar, cara, 50 mil para o Tesouro Direto, 30 mil para ações, 50 mil para fundos imobiliários. Então, assim, você começa a distribuir o seu patrimônio de uma forma que você já sabe o que fazer com o seu dinheiro. Né? E eu basicamente não vi ninguém falando sobre isso em nenhuma aula. E eu peguei essa informação, desenvolvi, li, estudei. Falei, cara, é exatamente isso. Que é o Tesouro Direto vezes taxa DI. É um pouquinho mais difícil de explicar isso para você entender, mas eu vou tentar explicar de uma forma simples e bem assim, bem sistemática para que dê para entender. E a gente vai demandar um pouquinho mais de tempo nesse slide, nesse assunto, porque precisa. Aqui está a sacada do Tesouro Direto. Quando você entende isso aqui, você domina o Tesouro Direto praticamente. Né? O Tesouro Direto vezes taxa DI. Vamos lá. O que é taxa DI? A taxa DI, ela reflete a média de juros praticada no mercado interbancário brasileiro. Tá? Ela representa o risco dos empréstimos que os bancos fazem entre si. Esse empréstimo é o famoso Certificado de Depósito Interbancário, CDI, sendo divulgado diariamente. Esses empréstimos acontecem devido à norma do Bacen, do Banco Central do Brasil, que determina que os bancos devem fechar com saldo positivo no final do dia. Ou seja, vamos lá, eu já vou explicar as duas imagens, mas preste atenção.
todo dia, todos os bancos do Brasil, que têm residência no Brasil, que são do país, que trabalham, que operam no Brasil, eles têm que fechar com caixa positivo. Eles não podem fechar com dívida. E como é que eles fecham com dívida? Eles pedem dinheiro emprestado entre si. Então o Itaú liga pro Bradesco e fala assim, cara, eu tô precisando de 500 mil reais aí, cara, preciso fechar meu caixa. O Bradesco fala assim, tá bom, eu te empresto os 500 mil, mas em garantia eu vou querer os 500 mil mais 10,5% de taxa em cima, para ser pago amanhã. O Itaú fala, pô, beleza, cara, pode ser 10. Aí o Bradesco, aí o Santander liga pro Itaú e fala assim, Itaú, caraca, eu tô precisando de 200 mil, cara, emprestado, porque eu preciso fechar meu caixa. O Itaú fala, tá bom, eu te empresto esses 200 mil, mas uma taxa de 11,25. O Santander, tá bom, fechou, beleza. Então, ou seja, o Itaú aí, ele vai ganhar 1% em cima do Santander, né? E vai ter que pagar 10% pro Bradesco. Então, assim, é, é essa transação que acontece no final do dia para que os bancos fechem positivo. E essa taxa de juro é a famosa taxa DI. E esses empréstimos que eles fazem entre si têm um contrato. Eles mandam dinheiro e recebem um contrato. O nome desse contrato é o Certificado de Depósito Interbancário, que aí leva o nome de CDI, né? Certificado de Depósito Interbancário, que reflete a taxa DI. Ou seja, que é essa taxa de juros que eles praticam entre si. Aqui foi só um exemplo. E aí, a taxa DI é a média dessas taxas. Imagina todos os bancos fazendo isso. Cada um cobra uma taxa diferente porque tem um risco diferente. Lembra, taxa de juros reflete o risco. Lembra que eu falei para vocês que se o Brasil se endividar demais, perdão, se o Brasil não estiver desenvolvendo, estiver fazendo dívida, os investidores vão querer uma taxa maior? Por quê? É um risco de investir naquele país. Então, quando os bancos emprestam entre si, eles veem esse risco e refletem esse risco na taxa DI. Ponto. Entendeu isso? Pegou, fixou, beleza. E como que esse DI ele é monitorado? Aí eu venho para a imagem do lado. Você está vendo aqui em cima juros? Isso aqui eu tirei da minha plataforma de investimento que acompanha os juros. E vocês podem ver que os juros, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, do Tesouro Prefixado 2027. Tá vendo aqui embaixo? 9,96 no Tesouro Prefixado 2027. Agora você vai lá em cima na imagem e olha aí. Na terceira linha, né, embaixo do que está de vermelho. DI 1F27, 9,96. Você está vendo que eles refletem quase a mesma taxa? Por quê? Por quê? O DI futuro, que é essa caixinha preta aí, é um contrato de juros futuro, sendo um acordo de compra e venda até uma data futura, com a data de vencimento estabelecida no contrato. Os investidores, sabe, vamos lá, o mercado financeiro, ele é como se fosse um mercado. Ele tem diversos setores com diversos produtos. E dentro do mercado financeiro você tem ações, fundos imobiliários, contratos futuros, renda fixa. E nos contratos futuros é totalmente diferente dos outros, porque os contratos futuros são mais arriscados. Porque você está comprando algo, acreditando que esse algo vai valer muito mais no futuro. Se ele desvalorizar muito, você perde muita grana. Por isso que o risco é alto. Você está investindo em algo no futuro. É como se fosse uma aposta. Mas não é uma aposta. Mas é como se fosse. Tá? Vamos botar aqui como se fosse uma aposta. Eu não gosto de falar aposta porque o mercado financeiro não é aposta. É algo sério. Quem investe nisso sabe o que está fazendo. Mas é como se eles estivessem apostando na alta dos juros. Então é aqui que é o mercado. Mercado de juros, onde os investidores estão comprando juros futuros. Quando eles compram juros futuros, eles estão acreditando o quê? Que os juros vai ficar mais alto. Por quê? Porque o país pode estar se endividando demais e não ter dinheiro para pagar, pode ter impostos muito altos, pode estar gastando todo esse dinheiro com coisas que não desenvolvem o país, como eu já expliquei, como eu já falei, como eu já mencionei. A gente deve pensar, olha como a gente tem que pensar nisso tudo. E
Por esses fatores, os investidores eles compram juros futuros. Eles falam assim: olha, eu compro esse contrato de juros futuros aqui acreditando que ele vai ficar alto. Por quê? A inflação está alta de um lado, o governo está se endividando, está tendo muito desemprego, a arrecadação de imposto está baixa, então como é que o governo vai pagar essa dívida? O governo está se endividando mais, não está desenvolvendo o país. Então, para que eu vou emprestar meu dinheiro, né? Para que eu vou comprar tesouro direto, né? É, 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 com uma taxa baixa. Então eu compro. Eu estou dando um exemplo. Aposto no contrato futuro de juros que vai ficar mais alto e eu quero uma taxa mais alta para poder investir no tesouro direto. E o tesouro direto, aqui, ele segue as taxas de mercado. Você lembra que eu falei quando você compra? Se você comprar depois dia 18, ele só vai ser executado no dia seguinte, porque ele vai ser executado conforme o valor de mercado e a taxa de mercado. É justamente aqui, ó, essa rentabilidade anual, né? Ela varia todo dia, porque ela varia conforme o mercado. E é aí que você pode perder ou ganhar dinheiro. É aí que entra a marcação a mercado. Então, os DIs futuros, eles refletem a expectativa de taxa de juros para o país. Esse número que tem aqui do lado dos DIs, por exemplo, 25, 26, 27, 29, 31, 35 e 37, são os anos. E todos esses aqui são contratos que vencem em janeiro. Ou seja, quanto é que vai estar os juros em janeiro de 2025? Quanto é que os investidores acreditam que vai estar? 10. Em 26, 9,78. Em 27, 9,96. Aí você olha lá embaixo, lá, o tesouro pré-fixado, 9,96. Em 29, 10,40. Em 31, 10,63. Ou seja, os investidores estão acreditando que a taxa de juros não vai cair. Por quê? Aí a gente pega e olha como que o Brasil está. Como que o Brasil está se comportando. E aí a gente olha lá no Tesouro Direto e fala assim, cara, realmente, a taxa de juros está alta. Os investidores estão querendo uma taxa de juros mais alta. Não parece que o negócio vai ficar bom pro Brasil, não. Será que eu posso emprestar esse dinheiro pro Brasil ainda? Será que vale a pena eu emprestar até 2035? Até 2031? Até 2035? Ou vale a pena eu fazer no curto prazo ali? Até 2027? Talvez até 2029? Por isso que muitas pessoas investem no Tesouro Direto a curto prazo. Justamente por isso. Então, a gente tem que ficar atento. O Tesouro Direto, ele sempre vai refletir essas taxas DIs. Taxas DI são contratos futuros, tá? Se ficou alguma dúvida de como que é, o que é, para que serve, manda a pergunta que eu respondo, que eu explico com mais calma. E aqui embaixo eu botei até uma imagem que eu peguei no site da B3, que mostra, ó, a taxa DI que estava sendo praticada no dia 9/2, 11h15. Por quê? Porque para esse ano, no momento, a taxa está em 11,75, 11,25. Acho que é 11,25, se eu não me engano, a taxa de juros do Brasil. Então a taxa DI, lembra, a taxa DI do dia, ela é o reflexo dessas transações interbancárias, tá? Essa é a taxa DI. Ela reflete a média de juros praticada no mercado interbancário brasileiro. Então, nesse dia aqui, a taxa DI fechou em 11,15, que é o que os bancos estão cobrando entre si. Os juros futuros que estão aqui, os DIs futuros, eles não refletem essa média praticada no mercado financeiro. Não. Aqui são contratos futuros em que investidores eles, eles apostam ou na alta dos juros ou na queda dos juros, baseado no momento econômico daquele país. Dentro disso aqui, o Tesouro Direto segue esses DIs futuros. Por quê? Porque os investidores estão vendo que os juros não vai cair, que os juros precisa ser mais alto. Então, o Tesouro Direto, ele segue isso. E aí vem a precificação. Que aí vem a chamada marcação ao mercado, que é esse aqui que eu vou mostrar agora para vocês. Eu sei que é meio massiva a aula, um pouco chata, muita teoria, tem que explicar demais, mas só assim para você poder entender com calma. E as dúvidas vão aparecer. Tem que assistir essa aula de novo e de novo, tá? Porque isso aqui é muito difícil de você encontrar alguém dando esse conteúdo assim de graça, né? E é depois de muito estudo que você procura saber, que você procura entender, que você procura estar dentro, que você realmente está ali inserido, você enxerga bastante.
o que realmente é feito, como realmente é para se investir, o que realmente é aquele investimento. E como eu sou muito didático, eu procuro saber mesmo a fundo. Mas vamos lá. O que é a marcação a mercado? A gente viu lá que as taxas do Tesouro Direto, elas variam, né? Elas variam demais. Demais não, assim, mas elas variam. Uma hora sobe, uma hora cai, outras vezes menos, outras vezes mais, enfim. E qual é esse fenômeno? A gente chama ele de marcação a mercado, porque a marcação a mercado ela determina qual o preço que o ativo teria caso o investidor vendesse um título naquele momento, permitindo saber quanto ativo vale no presente. E quais os fatores influenciam a marcação a mercado? Oferta e procura, liquidez e rentabilidade. Na oferta e procura, se há uma procura maior pelo título do que a oferta, o preço do título tende a aumentar. Oferta e demanda. Se há uma oferta maior do título, o preço do título tende a cair. Liquidez. Quanto mais investidores querendo vender ou comprar, melhor. Porque aí você sabe que você pode vender e comprar seu título Tesouro Direto a hora que você quiser. E o Tesouro Nacional, né? Ele ainda garante a recompra dos títulos todo dia. E a rentabilidade, né? A rentabilidade é o quanto você receberia de juros pelo título. Lembra que eu falei? Se você compra um título, por exemplo, pré-fixado a 15%, mas nesse período a expectativa do mercado mudou. Pô, juros não vai ser, sabe, mais alto, mais baixo, vamos ver. Mudou, né? Aí leva uma possível redução da taxa de juros. Pum, reduziu. O preço do título sobe. Porque muitos vão procurar aquele título, né? Já está rendendo 15%. A taxa de juros caiu para 10%. Não, vamos procurar. Então vai ficar muito disputado, vai ficar muito caro aquele título. E aí ocorre o fenômeno da marcação ao mercado. E aqui eu botei um exemplo para vocês. Deixei até ele no 0 a 0 aqui, ó, igual, que eu vou mexer na planilha para vocês verem. Aqui a gente tem o valor de face, que é o valor quanto que o título valeria lá no futuro, que é R$ 1.000. A data de compra, 14/2/2024. A data de liquidação, que é a data de quando vai efetuar, né, a compra do seu título, é sempre um dia útil depois, né? Lembra que eu falei? Sempre um dia útil depois. 15/2, data de vencimento, lá em 2027. E aqui eu dei um exemplo, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui na planilha, que fica mais fácil. Aqui eu dei esse exemplo para vocês. E aqui eu vou falar da marcação a mercado em si, né? E como que ela funciona. Vamos lá. Aqui eu tenho o valor de face, data de compra, data de liquidação, data de vencimento. Aqui eu tenho os dias úteis, que vai ser baseado entre a minha data de liquidação, a minha data de vencimento e os meus feriados, né, que estão aqui, ó. São as datas, eu tenho até 2078. Essa aqui é uma planilha minha que eu tenho. Esses feriados eu tenho até 2078. Eu peguei no site da Ambima, que eles fornecem pra gente. Aqui eu tenho a taxa, que é a taxa que está sendo praticada lá, naquele título, tá bom? E aqui eu tenho o preço unitário do título. E aqui é que vocês vão ver a mágica acontecer. Aqui eu vou deixar no primeiro exemplo, no segundo exemplo, é a mesma coisa, tá? Tanto aqui quanto aqui é a mesma coisa, tá bom? E então o que acontece? Vamos supor que você comprou esse título no dia 14, ele liquidou no dia 15, a uma taxa de 9,96. Quanto que esse título deveria estar valendo hoje? 760. Beleza? É o que você compraria, valeria 760, a uma taxa de 9,96, ele vai valer R$ 1.000 no futuro. R$ 1.000 no futuro. Agora, olha essa mágica aqui. O mesmo título você comprou, mas vamos supor que por algum motivo a taxa caiu para 5%. Olha o que vai acontecer no preço unitário do título aqui embaixo. Ele sobe. Por que ele sobe? Por que ele sobe? Famosa marcação a mercado. Por quê? No futuro ele precisa valer R$ 1.000. Então, quando a taxa de juros cai, o preço do título sobe. De novo, quando a taxa de juros cai, o preço do título sobe.
E é aí que mora a famosa marcação a mercado. Se você compra um título, vamos supor que você entrou lá e você comprou esse título aqui a 9%. Pum, comprei. Aí você faz um estudo, você fala assim, cara, o país está melhorando, está investindo, está conseguindo pagar suas dívidas, não aumentou muito o imposto, tem muita gente investindo, tem empresas chegando, tem menos gente desempregada, o país está desenvolvendo, está crescendo. Nossa, que legal. Aí você vê uma taxa de juros, um tesouro direto lá prefixado a 9,96. Aí você começa a perceber, né, que os DIs futuros estão precificando um juros futuro, né, menor. Vou até pegar essa imagem aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar, fazer uma aulinha bem dinâmica. Cadê? Aqui. Vou ver se eu consigo pegar essa imagem aqui. Não vou conseguir. Deixa eu tentar pegar ela. Ctrl C. Aqui. Ctrl V. Não vai dar. Deu. Aí vamos supor que você tá aqui e aí os juros futuros começam a cair, aí você olha, você já tá mais inteirado do Tesouro Direto, já tá investindo há bastante tempo, já tá sabendo como é que funciona. Aí você olha e fala assim, caramba, a taxa de juros tá começando a cair. Beleza, beleza. Então acho que é a hora de eu comprar, porque lá em 2029 eles estão botando uma taxa de 7%. Lá em 2031 uma taxa de 8%, de 6%. Em 2027 eles estão botando uma taxa 6%, sei lá, por aí. Você fala, caramba, tem um título aqui de 9,96. Vou comprar, vou prefixar. Você precifica, pum, prefixa, pum, você comprou o título, você investiu R$ 5.000, pá. Você guardou. Aí você vem aqui, pronto. Vamos lá. Caramba, a taxa caiu. Aí no ano seguinte, 2025, a taxa cai para 5%. Seu título, o valor do seu título o quê? Subiu, tá vendo? De 760 ele foi para 868, ou seja, você ganhou. Você ganhou aqui. Você tá ganhando 9,96 até o final, se você resgatar lá em 2027. Aí a taxa de juros caiu, o título subiu, olha a sua rentabilidade, 14%. Então você está ganhando mais do que a taxa que você prefixou. O nome disso é marcação a mercado. É marcação a mercado. Esse é o nome. É assim que as pessoas ganham dinheiro no Tesouro Direto e também perde. Por quê? Vamos supor que você comprou aqui a 9,96. Aí o país ficou ruim, não consegue pagar a dívida, tá cheio de problemas, você não sabe o que vai fazer, não consegue arrecadar, desemprego tá alto. Eu não sei o que eu vou fazer. Aí você olha aqui a taxa de juros, os investidores precificando, ah não, 12, 13%, 14%, lá 2029, 15%, 2027, 13%, 2031, 16%, você fala, caramba, não, meu Deus, o país vai, vai quebrar, vai desmoronar. Você começa a ficar desesperado, você fala assim, não, vou vender, quero meu dinheiro, preciso do meu dinheiro. Aí quando você vai vender, o mesmo título tá com uma taxa a 14%. O que aconteceu com ele aqui? Ele desvalorizou, você tá vendo? De 850 ele foi para 685. Você comprou 760, ele foi 685. Aí você vendeu. Aí você fala assim, pô, mas eu tô com uma rentabilidade de 9,96 garantida até o vencimento. Se no meio do caminho você resgatar, você pode, por exemplo, você teve um ano você teve 9,96. Mas no meio do caminho você resgatou, aqui ó, no ano seguinte, 2025, a taxa foi para 14%. Você resgatou ele, você perdeu 10%. Você perdeu 10%, então, fazendo uma matemática de padaria, 10 menos 9,96, você teve de rentabilidade 0,44, 0,14% de rentabilidade, 0,14. Então, assim, esse é o problema das pessoas que investem no Tesouro Direto. Elas não sabem o porquê, não sabem o para quê, não entendem como perde dinheiro, como ganhar. Então, eu vou dar só um exemplo, né? Assim, muitas pessoas, agora que a taxa de juros estava alta, há 2 anos atrás, que subiu para 13 e pouco, começaram a investir no Tesouro Direto. Por quê? Começaram a prefixar. E por que elas fizeram isso? Por que elas começaram a comprar Tesouro Direto prefixado? Porque nos comunicados do Banco Central, o Banco Central vinha falando, olha, a gente está com uma taxa de juros estável, não vamos subir mais.
E a perspectiva para os próximos anos é de derrubar a taxa de juros, porque o Brasil foi o primeiro país a subir a taxa de juros para combater a inflação, para combater todos os males que a gente tem pela frente, causados pela pandemia. Teve um contexto econômico. Então eles fizeram isso. Aumentaram a taxa de juros, todo mundo prefixou. E agora, se você está olhando aqui, eu vi essas taxas aqui, ó, a 14%. Então, quem investiu e prefixou uma taxa a 14%, hoje, se você for olhar no Tesouro Direto lá, no 2027, por exemplo, tá 9,96. Então, quem conseguiu pegar 13%, no meio do caminho está conseguindo essa rentabilidade, essa diferença, né? Vamos supor que aqui, ó, ele pegou a 13%. Ó, ele comprou a 13%, 13,75, que foi que eu vi bater lá, 13,75. E hoje, a taxa está sendo precificada a 9,96. Ele tá ganhando essa rentabilidade, que é 760 dividido por 1.089. Ele tá ganhando essa rentabilidade até o momento. Isso há 2 anos atrás. Até o momento. Mais 13,75 por ano. Então, essa é a sacada do mercado financeiro, de investir em renda fixa no Tesouro Direto, que as pessoas não explicam. Elas não explicam o que é DI, elas não explicam o que é contrato futuro, elas não explicam é, no que a gente está olhando, no que os investidores olham, para que eles olham. Então, quando você for investir em Tesouro Direto, lembra que é muito mais do que só renda fixa, do que só fazer sua reserva de emergência. Tem todo um contexto, tem todo um cenário. E não é difícil de entender. Complicado é essa parte, marcar só mercado, calcular, foi o que eu falei. Se quiser aprender a calcular, se quiser, eu quero saber como é que faz, eu quero a planilha, me ensina o que é, como é. A gente ensina, faz uma aula só para isso. Mas aqui foi a teoria, foi mostrar como funciona, o que funciona, como que é o pensamento, como é que a gente deve olhar, tá? Eu espero que você tenha gostado da aula, espero que vocês voltem sempre. E é isso, qualquer dúvida, só escrever ou manda para mim aí que a gente tira essa dúvida, tá bom? É isso. Um abraço.